Botafogo 89 debate na área novamente, galera, para falar de Botafogo novamente com vocês. Botafogo venceu o Audax nesse domingo em Volta Redonda e arrancou aí na vantagem na primeira partida da final da Taça Rio. O Botafogo fez um primeiro tempo horroroso e o início de segundo tempo também muito mal, porém a partir das três mexidas ali do Luiz Castro, o Botafogo se ouve melhor no segundo tempo, né, contando com o cansaço da equipe do Audax e também, né, se cansou, retraiu, o Botafogo foi para cima. Teve jogadores que entraram bem melhor do que em outras ocasiões, como o Luiz Henrique, que vem crescendo de produção. O Gustavo Sauer teve mais uma chance, dessa vez aproveitou, fez um gol, sofreu falta, deu opções, caiu pela direita, entrou driblando. Ele teve uma boa atuação, né, uma atuação aí para levantar aí a moral desse jogador. E outros jogadores que no segundo tempo cresceram de produção e também ajudaram a equipe do Botafogo a ter essa vitória contra o Audax. O mais importante não é nem o título da Taça Rio, e sim a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem. Então, o Botafogo no primeiro tempo teve uma atuação medíocre, uma atuação horrorosa. Luiz Castro inventando novamente na escalação, inventou um meio-campo com Tietê, Marlon Freitas e Raí. Quer dizer, e mais o Eduardo fechando ali o quarteto. Sinceramente, quem é que marca nesse meio-campo? Pô, os caras do Audax aparecendo na cara do gol, e acabou que um lance, o Urso entrou ali pela esquerda, deu um come de Plácido, que vai assumir, né, essa culpa, porque entrou aí, foi na cobertura, era pelo seu lado, porém ele estava fazendo de zagueiro, né, que alguém teria que fazer a cobertura dele, e na realidade foi ele que ficou no mano com o jogador e tomou o come, saco, 1-0, time do Audax. E o Botafogo a partir daí continuou jogando mal, né, e Lucas Perry ainda fez algumas boas defesas, salvando o Botafogo, porque poderia ter sido pior. No segundo tempo, o Luiz Castro, que já gosta de fazer, né, esse tipo, ele faz a besteira no início para tentar corrigir no segundo tempo, e quando dá sorte, foi o que aconteceu, ele consegue empatar ou virar o jogo. Dessa vez deu certo, e o Botafogo fez as substituições. Saiu o Carlos Alberto, que estava muito mal, entrou o Luiz Henrique, e saiu o Marlon Freitas também, outro que atuação tenebrosa. O Marlon Freitas saiu, o Lucas Fernandes entrou, não que tenha sido lá essas coisas, porém teve uma atuação um pouco melhor do que o Marlon Freitas, e juntando-se ao Gustavo Sauer também, que entrou nessa leva e fez com que o Botafogo tivesse um pouco mais de domínio de bola, sendo um pouco mais incisivo na parte ofensiva, aproveitando-se do cansaço do time do Audax, e também que o Audax, ao cansar, se retraiu, e assim fica mais fácil para você, né, tentar furar a defesa adversária. Foi isso que aconteceu. O Botafogo chegou ao empate com um gol de Tiquinho, e nos últimos minutos ali, nos minutos finais, chegou a vitória com um belo gol de Gustavo Sauer, que entrou pela direita, driblou, chutou a bola rasteira, cruzada, gol do Botafogo. Botafogo, né, os jogadores, eu acho que safaram mais uma vez aí a pele de Luiz Castro. Não que safasse a pele de Luiz Castro, que Luiz Castro, na verdade, não tem problema de ser mandado embora, porque ele é sócio lá do fugitivo John Textor, então ele realmente não tem esse problema. Mas perante a torcida, né, a torcida está sempre pedindo fora Castro,
e os jogadores, né, que entraram bem. Luiz Henrique também entrou muito bem, né, tem demonstrado aí uma evolução, entrou muito bem, a gente fala muito bem perante ao quadro que se desenhava. Então foi bem, entrou bem, e o Marçal cresceu com a sua entrada, e no mais os outros jogadores ali, atuações discretas e tal, um ou outro. Eu acho que quem se destacou mesmo foi o Marçal, o Tiquinho mesmo, com toda deficiência, o goleiro, né? A dupla de zaga é aquilo mesmo, que joga sempre, de vez em quando fica no mano a mano, e na lateral direita o de Plácido mal, né? E no meio campo, pô, só o Tietê salvando ali, talvez, e o restante muito mal. Então, galera, essa é a visão do jogo do Botafogo, um jogo tétrico, um jogo medíocre, e que o Botafogo tem que melhorar bastante, pois temos Ipiranga pela frente, temos aí a Sul-Americana, e não vai ser fácil com esse time, com esse treinador. Vai ficar muito difícil para o Botafogo conseguir alcançar os êxitos que nós estamos esperando do Botafogo para esse ano. Então vamos torcer para que Luiz Castro tenha tenha um lampejo aí de Guardiola, de Ancelotti, sei lá o que, ressuscitando aí Tele Santana, qualquer treinador desse aí, que faça com que esse cara, né, arme a equipe, que esse cara tenha um esquema tático convincente, que proteja a defesa, que faça a equipe jogar compacta, que não, o Botafogo não tem, o Botafogo joga totalmente espaçado, o Botafogo joga totalmente largado, a defesa ela joga totalmente aberta, né, porque o meio-campo não existe, o meio-campo do Botafogo não cria, não marca e não dá opção para os atacantes, não, realmente só mesmo o Tietê que ainda consegue ter um pouco de regularidade, mas é muito pouco. O Eduardo ainda precisa, né, de ritmo de jogo, pode melhorar, claro, mas o Botafogo está muito mal e o Luiz Castro é o responsável. Galera, dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal. Aqui o papo é reto, aqui não tem conversa fiada, não tem disse-me-disse e não tem fake news. Aqui é papo de botafoguense para botafoguense. Um grande abraço, fui!